Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. É um capítulo, assim, cheio de narrativas fortes, né? Demonstrações de poder e dramas bem intensos. Com certeza. É um capítulo que nos leva a confrontar, bom, o que o texto chama de forças espirituais, né? E também explora a fé que nasce no desespero e mostra uma autoridade impressionante sobre doença e até sobre a morte. Nossa ideia é olhar de perto esses eventos como são narrados. Isso. Começa com a chegada na região dos Gerazenos. Jesus mal desce do barco e já dá de cara com um homem que o texto descreve como possuído por um espírito impuro, vindo lá dos túmulos. Com uma figura assustadora. Muito. A condição dele é extrema. Vivia isolado ali, ninguém conseguia prender o homem, sabe? Ele quebrava correntes, ferro, ficava gritando e até se machucando. É uma situação limite mesmo. E o interessante é que, mesmo de longe, ele vê Jesus e corre na direção dele. E se ajoelha. É uma reação ah, complexa, né? Sim, e aí tem o diálogo. O espírito pede para não ser atormentado e Jesus pergunta o nome. Uma pergunta direta. E a resposta é forte. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa palavra legião, né, traz logo a imagem da unidade militar romana. Exato. Alguns estudiosos até veem aí uma camada a mais de significado, talvez falando da opressão da época, enfim. Aí eles pedem para ir para uma manada de porcos que estava ali perto. Isso, porcos, que para o judaísmo eram animais impuros, né? O que também é significativo, já que estava num território gentílico. Jesus permite. Permite. E o texto diz que eram os 2.000 porcos. Os espíritos entram neles e a manada toda se joga no lago e se afoga. Imagina a cena. Totalmente. E a reação de quem cuidava dos porcos e do pessoal da cidade é muito reveladora, né? Primeiro vamos ver o que aconteceu. Por curiosidade, imagino. Daí encontram um homem que era possuído, mas agora curado, sentado, vestido, em sã consciência. Mas a reação geral não é de alegria, é medo. Exatamente. Um medo tão grande que eles pedem para Jesus ir embora da região. O poder que cura também assusta, né? Parece que sim. Talvez fosse o poder em si, avassalador, ou a perda econômica dos porcos, quem sabe. O medo do sobrenatural, mesmo quando é para fazer o bem, pode ser paralisante. É um contraste grande com o próprio homem curado, que pede para seguir Jesus. Mas Jesus não deixa. Não, ele manda o homem voltar para casa, para a família, e contar o que o Senhor fez por ele. E ele obedece. Sai contando pela Decápole, as 10 cidades ali da região, e todo mundo ficava admirado. Uma história impactante. Daí, o texto nos leva de volta para outra margem do lago. Outra multidão se junta ao redor de Jesus, e aí aparece Jairo, um dos chefes da sinagoga, uma figura importante, né? Sem dúvida. Ser chefe da sinagoga dava um status religioso e social. E ele procurar Jesus assim, publicamente, desesperado porque a filha estava morrendo, era um ato e tanto. Ele implora para Jesus ir curá-la. E Jesus vai com ele, só que a multidão aperta, né? Muita gente seguindo. E no meio dessa confusão toda, acontece uma interrupção que se torna uma outra história central. A mulher com hemorragia. Isso, ela sofria disso há 12 anos. O texto faz questão de frisar o sofrimento dela, sabe? Gastou tudo que tinha com médicos, tratamentos e nada, só piorava. E é crucial lembrar que, além da doença física, essa condição a tornava impura segundo a lei da época. O que significava isolamento social, religioso, uma vida de exclusão. Exato. Por isso, o ato dela é de uma fé, assim, impressionante. Ela pensa, se eu só tocar na roupa dele, vou ser curada. Ela enfrenta a multidão, se aproxima por trás e toca. E a cura é imediata. Na mesma hora, ela sente que o sangramento parou. E Jesus também percebe. Ele sente que saiu o poder dele. E pergunta no meio daquela multidão toda, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos até acham estranho, né? Mestre, tanta gente te apertando e o senhor pergunta quem tocou? Mas Jesus insiste, olhando ao redor. Aí a mulher, mesmo com medo, tremendo, se apresenta. Conta toda a verdade para ele. E a resposta de Jesus é linda, muito acolhedora. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. A fé dela quebrou barreiras, né? Físicas, sociais. Totalmente. Mas enquanto isso está acontecendo, chega a notícia para Jairo. A pior notícia possível. A filha dele morreu.
Do ponto de vista humano ali, naquele momento, era o fim da linha. É o clímax do desespero para ele. Os mensageiros dizem para não incomodar mais o mestre. Acabou. Mas Jesus ouve e diz para Jairo aquelas palavras que devem ter ecoado: não tenha medo, apenas creia, ou crê somente. Ele dispensa a multidão e leva só os pais e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegando na casa, encontram aquela comoção toda. Choro, lamentação, o pessoal que era contratado para isso. Um alvoroço. E Jesus entra e diz: por que todo esse barulho e choro? A menina não morreu, está apenas dormindo. E aí o pessoal ri dele, zombam, acham absurdo. Para eles, a morte era definitiva. Mas para Jesus, naquele contexto, era como um sono do qual ele podia despertar. Ele então coloca todo mundo para fora, menos os pais e os 3 discípulos, entra onde a menina estava, pega na mão dela e diz a famosa frase em aramaico. Talita cum, que o próprio Marcos traduz: menina, eu te digo, levanta-te. E na mesma hora, a menina, de 12 anos, se levanta e começa a andar. Imagina o espanto de todos ali. Um espanto profundo. E Jesus pede 2 coisas. Para não contarem o que aconteceu para muita gente. E para darem algo para a menina comer. Um detalhe tão humano, né? Que mostra que ela estava viva mesmo, com necessidades normais. Exato. Então, recapitulando rapidamente, tivemos a libertação daquele homem possuído pela legião, a cura da mulher que era marginalizada, através da fé dela, e a ressurreição da filha de Jairo. 3 eventos que, uau, desafiam qualquer limite. E fica essa reflexão, né? Olhando para o capítulo como um todo. De um lado, a gente vê o medo dos gerazenos, diante desse poder imenso, um medo que os leva a afastar Jesus. E do outro lado, a fé. Uma fé ativa, que busca. A fé da mulher que toca na veste. A fé de Jairo, que insiste mesmo depois da notícia da morte. Essa tensão entre o medo e a fé diante do mesmo poder extraordinário. O que isso sugere sobre as nossas próprias respostas, sabe? Diante daquilo que nos desafia, que nos ultrapassa. Fica aí para a gente pensar.